Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó. Nossa primeira aula de eletricidade. A gente vai fazer uma breve introdução, falar o que é carga elétrica e os princípios da eletrostática. Pessoal, a eletricidade é aquela parte da física que estuda os fenômenos elétricos, por exemplo, formação de relâmpago, funcionamento de um aparelho elétrico, quando a gente toma um choque elétrico. Isso daí me leva a alguns questionamentos. Por exemplo, como que a eletricidade contribui para o nosso mundo atual? Como que chega a energia elétrica até a nossa casa? Como é que essa energia elétrica é gerada? Qual que é a nossa dependência da eletricidade atualmente? Já pararam para pensar sobre isso? Galera, as primeiras descrições ali vêm do século V a.C., quando Tales de Mileto percebeu que o âmbar, depois de ser esfregado com lã, conseguia atrair pequenos objetos que estavam próximos a ele. Galera, para quem não conhece a história do Tales, é legal dar uma pesquisada. É o primeiro filósofo ocidental que a gente tem notícia. Segundo Aristóteles, o Tales deu início à filosofia quando ele conseguiu explicar a formação do eclipse solar. Olha, o âmbar, para quem não conhece, é aquela gosminha que sai de uma árvore e depois de um tempo ela fica fossilizada. Pensou que a brincadeira começou aí, hein? Era muito tempo depois, o Gilbert, lá em 1500 e bolinha depois de Cristo, estava escrevendo o livro de Magnete, ele estava analisando os fenômenos elétricos e magnéticos. Ele percebeu que a atração entre corpos não era uma coisa exclusiva do âmbar, tinham outros objetos que também conseguiam atrair outros corpos. E ele classificou os corpos em elétricos e não elétricos. Para ele, os corpos elétricos eram aqueles corpos que, depois de serem atritados, conseguiam atrair outros objetos. E os corpos não elétricos eram aqueles corpos que, mesmo depois de serem atritados, não conseguiam atrair outros objetos. Tranquilinho? Pessoal, o Dirac, lá em 1600 e pouquinho, percebeu que depois de serem atritados, alguns objetos conseguiam se atrair e outros se repelir. O Dufay, ali em 1600, 1700 e pouco também, ele percebeu que os mesmos objetos, depois de serem atritados com vidro, se repeliam. E os objetos que eram atritados com âmbar, quando aproximados dos objetos que foram atritados com o vidro, se atraíam. Então ele percebeu também que tinha uma atração ou uma repulsão elétrica, dependendo dos corpos que foram atritados. O Franklin propôs a existência de um fluido elétrico que podia atravessar os corpos, mas esse fluido elétrico não podia ser criado nem destruído. Ele só podia ser transferido de um corpo para o outro. Está aí a base da nossa eletricidade. Para a gente entender o que é a carga elétrica, eu tenho que lembrar dos modelos atômicos. Então, lembra lá, modelo atômico, o primeiro que a gente conhece é o modelo do primeiro que começou a falar sobre isso, né? É o Demócrito, lá em 400 e bolinha antes de Cristo. Para ele, o átomo é a menor partícula existente e ele é eterno e indestrutível. Então, você não consegue criar um átomo nem destruir um átomo, não consegue quebrar o átomo em partículas menores. Tudo que a gente observa é o resultado dos movimentos desses átomos, que vão se diferenciar em relação às formas, dimensões e às posições. O Dalton, lá em 1700 e pouco, propôs para a gente que o átomo era uma esfera sólida, compacta e indivisível, como se fosse uma bola de bilhar minúscula. Os átomos de um mesmo elemento vão possuir a mesma massa e as mesmas propriedades. O Thomson, fazendo experimento com um tubo de raio catódico, identificou uma partícula nova ali. Ele identificou os elétrons, que são partículas que estão carregadas com carga negativa. O Thomson, lá, o modelo dele, que a gente fala que é o modelo do pudim de passas. Imagina como se eu tivesse um... Ele fala pudim de passas, mas eu vou imaginar um panetone, tá? Acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Um panetone ali, que seria o átomo. A massa desse panetone estava carregada com carga positiva e as frutinhas que estão distribuídas ali no meio dessa massa seriam os elétrons que estão carregados com carga negativa. Tranquilo? O Rutherford, fazendo um experimento maravilhoso, que é o experimento da folha de ouro,
descobriu ali que a gente tem no átomo duas regiões, uma região central, densa, que a gente chama de núcleo atômico, e ao redor desse núcleo atômico a gente vai ter a tal da eletrosfera. Lá no núcleo atômico a gente vai ter uma carga elétrica positiva, e na eletrosfera ali, região ao redor do núcleo, a gente vai ter a carga elétrica negativa, certo? O Chadwick, fazendo experimentos, identificou mais uma partícula nova ali no interior do núcleo. Ele descobriu os nêutrons, que são partículas que não estão carregadas eletricamente. O Bohr, analisando o modelo do Rutherford e do Chadwick, propôs para a gente que os elétrons estão girando ao redor do núcleo ali em trajetórias bem definidas, que a gente chama de órbitas, e essas trajetórias estão relacionadas à quantidade de energia que esses elétrons possuem. Tranquilo? É o modelo do Bohr que a gente vai usar para estudar a parte de eletricidade. Existem outros modelos, mas para a gente aqui não é necessário no momento, tá bom? Pessoal, carga elétrica, olha, é uma propriedade que a matéria possui de se atrair ou de se repelir. Lá no início do século XX, alguns experimentos já tinham mostrado que os prótons e os elétrons possuem essa propriedade de se atrair e de se repelir. É por isso que a gente fala que os prótons e os elétrons são os portadores de carga elétrica. Foi atribuído ao próton carga elétrica positiva, sinal maisinho, e ao elétron foi atribuído carga elétrica negativa, sinal menos, certo? Lembra lá do modelo do Bohr, hein? A gente vai ter a região central do átomo, que a gente chama de núcleo atômico. Nesse núcleo atômico, a gente vai ter os prótons, que são partículas carregadas com cargas positivas, e os nêutrons, que são partículas eletricamente neutras, que não possuem carga elétrica. Ao redor desse núcleo, a gente vai ter a eletrosfera, que é a região periférica do átomo. Nessa eletrosfera estão distribuídos os elétrons, que são partículas carregadas com cargas negativas. Então, observa que ali, ó, os elétrons estão na região externa do átomo. Então, quando eu vou eletrizar um corpo, ou eu tiro elétrons desse corpo, desse átomo, né? Ou eu coloco elétrons desse átomo. Tranquilo? Só as massas dos prótons e dos nêutrons são praticamente iguais, valor aproximado de 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, que é aproximadamente 2.000 vezes maior que a massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Como a massa do elétron é extremamente pequena, a massa do átomo vai ser praticamente a massa dos prótons e dos nêutrons que estão concentrados lá no núcleo desse átomo. Tranquilo? A carga elétrica dos prótons e dos elétrons vão possuir o mesmo valor em módulo, só vai diferenciar em sinal. A carga elétrica do próton, que eu estou chamando de QP, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 cesão, que é o Coulomb, e a carga elétrica do elétron, que eu estou chamando de QE, vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 cesão. Observa ali, ó, que só muda o sinal. Quando eu olhar esses valores em módulo, o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra que o cesão é a unidade de medida de carga elétrica, que é o Coulomb. Tranquilo? Pessoal, primeiro princípio da eletrostática, é o princípio da atração e repulsão elétrica, ou o princípio de Dufay da eletrostática. Diz para a gente que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, se eu imaginar lá duas partículas carregadas com cargas positivas, elas vão se repelir. Duas partículas carregadas com cargas negativas, mesmo sinal, também vão se repelir. Então, observa que nessas situações, as partículas vão querer ficar o mais afastadas possível. Se eu imaginar agora uma partícula carregada com carga positiva e outra partícula carregada com carga negativa, como elas possuem sinais opostos, elas vão se atrair. Vai aparecer uma força de atração elétrica querendo unir essas partículas, certo? Segundo o princípio da eletrostática, que é o princípio da conservação da carga elétrica, diz para a gente que num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas elétricas positivas e negativas se mantém constante. Ou seja, é impossível você
criar ou destruir carga elétrica. Você só consegue transferir carga elétrica de um corpo para o outro. Se eu imaginar um sistema eletricamente isolado ali, ó, antes do processo elétrico, eu vou ter um corpo que está carregado com uma carga elétrica Q1 e um outro corpo que está carregado com uma carga elétrica Q2. Eu faço algum processo elétrico ali, por exemplo, encosto esses corpos ou atrito esses corpos. A carga elétrica do corpo, que era Q1, vai passar a ser agora uma carga Q1'. O mesmo acontece para o corpo que estava carregado com uma carga Q2. A carga dele agora vai passar a ser uma carga Q2'. Então, observa lá, antes do processo, as cargas dos corpos eram Q1 e Q2. Depois do processo, as cargas passaram a ser Q1' e Q2'. Então, teve uma transferência de carga elétrica entre os corpos. Mas quando eu somar as cargas elétricas antes do processo, que é o Q1 mais o Q2, tem que ser igual à soma das cargas após o processo, que é o Q1' mais Q2'. Observa que isso é uma soma algébrica, hein? Então, o sinal das cargas deve ser levado em consideração. Se a carga for negativa, eu vou ter que colocar um sinalzinho menos aí. Tranquilo? Terceiro e último princípio da eletrostática, que é o princípio da quantização da carga elétrica. Para a gente entender esse princípio, vamos lembrar lá, ó, a carga elétrica do próton é igual à carga elétrica do elétron em módulo. Então, se um átomo tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, esse átomo vai estar eletricamente neutro, porque lembra que as cargas possuem sinais opostos. Se de alguma forma eu retirar elétrons desse átomo ou eu dar elétrons para esse átomo, a quantidade de elétrons vai ser diferente da quantidade de prótons, então a gente diz que esse átomo está carregado eletricamente e a gente passa a chamá-lo de íon. Se o átomo receber uma certa quantidade de energia, essa quantidade de energia pode fazer com que os elétrons saiam desse átomo. E esse átomo vai perder elétrons, vai ficar carregado eletricamente com carga positiva. E a gente passa a chamá-lo de cátion. Se ao invés de dar energia, eu retirar a energia desse átomo, ele pode receber elétrons. E se ele receber elétrons, a quantidade de carga negativa vai ser maior que a quantidade de carga positiva. Ele vai ter uma carga líquida no total ali negativa. E a gente passa a chamá-lo de ânion. Tranquilo? Vamos imaginar a situação ali, ó. Eu tenho um átomo de sódio, Na, e um átomo de flúor, F. Se eu der energia para esse átomo de sódio e esse átomo de sódio perder um elétron para o átomo de flúor, o sódio, Na, vai ficar carregado com uma carga positiva, mais íon, e o flúor, que recebeu esse elétron, vai ficar carregado com uma carga negativa. Então, a gente vai chamar o átomo de sódio, que agora está carregado com carga positiva, de cátion. E o átomo de flúor, que agora está carregado com uma carga negativa, a gente vai chamar de ânion. Tranquilo? A menor quantidade de carga elétrica que pode ser retirada ou que pode ser acrescentada em um átomo é a carga elétrica de um elétron. A gente não consegue quebrar o elétron em partículas menores. Isso daí é o que a gente chama de carga elétrica elementar, a carga elétrica de um elétron em módulo, ou a carga elétrica de um próton, já que o valor coincide. Então, a gente diz que a carga elétrica só pode ser alterada por múltiplos inteiros da carga elétrica elementar. Matematicamente, a gente tem essa equação, igual a N vezes Z, e a quantidade de carga total no corpo, N é a quantidade de cargas elétricas elementares, a quantidade de elétrons em excesso ou a quantidade de elétrons em falta, e E é a carga elétrica elementar. Lembra que a carga elétrica elementar é a carga elétrica de um próton ou a carga elétrica de um elétron em módulo, que o valor vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tranquilo? Então, o terceiro princípio lembra do que noite inesquecível. Tranquilinho? Pessoal, qualquer coisa, volta a ver o vídeo. Valeu! Obrigadão! Tchau!